Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou fazer um vídeo, gente, falando de algo que eu me determinei a vir falar. Não é fácil para mim, né? Mas é por minha conta e risco. Eu falo várias vezes que nós estamos inseridos dentro de um mundo tão complexo e tão cruel. E muitas vezes eu percebo que cada dia mais tem gente se questionando, despertando. E que despertar é esse? Que é tanta informação de todos os lados, é como um bombardeio, né? E às vezes a gente, quando se depara com certo conteúdo que é tão real, tão verdadeiro, a gente não acredita. A gente acredita em vídeo que nos traz conforto, né? Em vídeo que muitas vezes a gente percebe que nós que temos uma percepção mais aguçada ou intuição mais elevada, na qual chamam de canalização ou mediunidade. A gente pode ver melhor, pode entender e pode filtrar. E muitas vezes, pela correria, agitação, né, da gente estar contido em um mundo onde muitos têm que sobreviver de alguma forma, correr atrás do seu ganha-pão, pagar suas contas e seus boletos, muitas vezes cai em certas armadilhas. Eu vejo pessoas trazer certo tipo de informação que nos conforta, né? Quer dizer, conforta aquele que querem mamão com açúcar, aquele que não se determina a buscar por verdade, né? Aqueles que trazem informação e eu vejo que ele tem um bom caráter, né? Eu vejo que aquela informação que ele trouxe é bacana, mas não demora muito. Ele se corrompe. E eu não sei se é por meio de ser um ganancioso ou por meio de achar que eu vou levar do jeito que levar, que é assim, porque eu preciso sobreviver, né? Eu quero viver aquilo que eu não vivi, então dane-se o outro e eu vou levar assim do jeito que é. Porque eu vejo que a pessoa ela tem a índole dela é boa, né? Vem de família, vem de uma raiz bacana, mas se comprometeu, né, a trazer algo que ela não estudou a fundo, ela não buscou, né? Ela não se questionou, ela não se determinou a questionar que ela que aquilo que ela estava trazendo iria ter uma visualização tão enorme, né? Ela iria chegar num patamar tão alto que ela nem sequer parou para pensar
para refletir, né? O que eu estou trazendo, o que eu estou fazendo. Eu estou lidando com pessoas que estão amarguradas, pessoas que estão raivosas, pessoas que estão depressivas, pessoas que estão despertando, que querem sair dessa roda de samsara e cada dia mais elas são aprisionadas por essa isca, né? Creio que não seja de propósito, né? Mas é algo que você passou a acreditar, porque diz que a mentira contada por um ano, ela passa a ser verdade. Só que ela é a tua verdade. Ela não é a minha verdade. E nós estamos aqui nesse mundo, né, de ilusão, como muitos falam, uma ilusão que dói, uma ilusão que massacra, uma ilusão que fere, né? Uma ilusão que te apaga, mas ela é uma ilusão, né? Eu vou fazer esse vídeo e esse vídeo ele vai se estender, né? Ele vai ficar um pouco longo, porque muitos falam de uma pirâmide global, né? Que no topo dessa pirâmide ela tem um olho e ela tem um governo oculto, né? Que dizem, um chama do olho de Horus, outros chamam de o olho que tudo vê. Essa pirâmide, ela muitos falam que é dividida em três, né? Por ser né? E o que acontece? No topo existe um desejo, um governo oculto, né? E no meio existe um governo que é o governamental, né? São escola, política, religiões, né? Embaixo existe a humanidade, né? Muitos humanos que faz parte dessa pirâmide, né? Oculto, formando império, né? Essa pirâmide, desse meio, sai vários impérios, né? E esses impérios, eles são igreja, governo, política, estão por toda parte dessa pirâmide. Sai vários impérios, vários. E eu sempre fui uma pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa trabalhadeira. E um dia eu casei, engravidei, tive um filho. E quando esse filho nasceu, ele teve um erro médico, na qual eu não consegui mais retomar ao meu trabalho. Mas eu tinha que fazer alguma coisa. E esperei o tempo, né, de o meu filho ir para a escola, para dar tempo de eu trabalhar, fazer alguma coisa para ajudar. E, pasmem, eu caí dentro de um império. Esses impérios, né, que estão contidos no mundo inteiro, às vezes você trabalha e você nem sabe como que funciona. O outro dia eu estava assistindo um vídeo aqui no YouTube e eu vi, eu gosto de ler os comentários, né? Tenho esse hábito.
Porque eu gosto de saber, né, a racionalidade do outro que está ali interagindo, né, absorvendo aquilo como verdade ou não. Temos o direito, né, de achar aquilo que é. E esse vídeo ele era muito real, ele era muito verdadeiro, né? E quando eu assisti esse vídeo, eu vi que tudo que estava escrito ali é real, porque eu vivi, eu estive lá, dentro de um império oculto, né? Eu pude trabalhar dentro de um império na qual eu vi muitas coisas. Eu vi muitas coisas acontecer, né? E ouvi da própria boca da pessoa tudo que se trata e tudo que se passa nesse mundo onde nós estamos inseridos e adormecidos é real. Esse vídeo que eu assisti, o comentário de uma moça, né? Esse vídeo falava sobre o assassinato da Lady Di, né? E quem relatava esse vídeo era um funcionário, só que esse funcionário ele não botou a cara, simplesmente gravou e mandou pro ar. E eu estou aqui diante de vocês para dizer que sim, esse vídeo é real. A moça se referiu nesse vídeo como um vídeo falso, um vídeo mentiroso. Como assim a rainha pode ter esse tipo de conversa com o funcionário? E por que não? Por que não pode ter tido? Porque eu tive. E eu tive conversas muito profundas com a amiga bem íntima da Rainha Elizabeth. E eu sei o que se trata. E eu sei o que eu estou falando. E eu sei como que funciona. São pessoas ligadas a governo oculto que estão no anonimato. Que você, às vezes, chega, trabalha a vida inteira e não sabe do que se trata. Só que eu percebia que eu sempre fui a determinado local, lugar, mesmo para trabalhar, para ter certas revelações. E eu tive muitas. Eu tive muitas revelações. Esses impérios, quando eles são formados, né? Eles são formados de uma linhagem que não pode ser corrompida, não pode ser quebrada. Aqueles que se comprometem com esse governo oculto, que muitos dizem, né? Inclusive os maçons, eles não podem quebrar regra. Eles não podem. A família, como se dizem, precisa manter o sangue azul. Que sangue azul é esse? Temos que estudar. Que sangue azul é esse? Que DNA é esse? Essa família, ela tem que ser sempre distinta. Ela não pode quebrar regra. E a Lady Di quebrou. Porque esse governo, eles não estão nesse mundo para ajudar pessoas. Ele está aqui para aprisionar pessoas. É para aprisionar. É um tal de socialismo, de comunismo, tudo que tem ismo é para te manter na prisão. E eu estive nesse local. E eu trabalhei nesse local. E é complexo resumir 3 anos em um vídeo.
Eu era a arrumadeira da casa. Eu era, como sempre, né? Perfeccionista. E foi complexo, de início, acreditar em mim. Eu, como uma moça trabalhadeira, distinta, honesta, ganharam a minha confiança. E ali eu pude perceber o jogo como observadora que sou e também sendo observada por forças ocultas, né? E eu sei o que eles faziam. Eu sei onde eles viviam. São pessoas que mexem com o ocultismo, que obtém todos os poder na mão. São pessoas fria, racional, da mente pensante, que pensam e acontece. E eu queria entender aquilo. Eu queria entender. E um certo dia, essa senhora, ela pegou nas minhas mãos, me levou para um jardim. E ali ela falou comigo, menina, ela me chamava de menina. Menina, fica comigo até eu fazer meu desencarne. Essa senhora era bem idosa. E eu falei claramente com ela. Falei, olha, eu não posso fazer esse tipo de pacto, porque para mim é pacto. Se eu fizer esse tipo de pacto, eu terei que cumprir. Eu estou aqui como uma trabalhadeira porque eu preciso suprir a necessidade do meu filho, que tem problema sério de saúde. E ali ela calou. E ali eu falei, eu vou trabalhar para a senhora até o dia que eu puder. O dia que eu não puder mais, eu vou embora, a senhora me acerta, tá tudo bem. E ali continuou. E um certo dia, eu fazendo arrumação, eu pude ver uma selfie que caiu no meio das papeladas, que era que essa senhora estava no palácio da rainha com sua filha, né? E eu achei estranho aquilo. Eu falei, nossa, quando ela bate no peito e fala que tem brasão, que é poderosa, o que está envolvido com isso, né? E eu mostrei essa selfie para uma colega de trabalho, porque essa colega ela era muito extrovertida, parecia papagaio. E eu falei para ela, pergunta, né, com a ligação. E era bem no café da manhã. E a minha colega toda boca aberta perguntou. E ela ficou. E essa patroa ficou muito irritada, né? Ela pôde falar um pouco. Ela muito irritada, autoritária. Ela falou: eu tenho ligação sim, né? Aí a minha colega perguntou de novo: e a. Nossa, você foi amiga da Daiane, da Lady Di, da princesa, né? Ela falou: sim,
E bem feito. O que aconteceu com ela foi bem feito. Quem mandou ela se envolver com o meio da pobreza? Nós não estamos aqui para cuidar de pessoas pobres, miseráveis. Eles que têm que nos servir. É eles que têm que nos servir. Nós não estamos aqui para sustentar vocês. Quietinha eu tava, fiquei ali observando, né? E ouvi da boca dela que a princesa foi executada porque se envolveu com a questão humanitária. Ela quebrou a regra do jogo. Assim como a filha da própria patroa na qual trabalhava, ela também quebrou a regra do jogo. Porque ela era de origem pura, ela não podia quebrar a regra. E ela casou-se. E ela não pôde ser mãe. E ela adotou duas crianças. Duas crianças que eu pude conhecer. Um era homossexual, imagina. Dentro de um império de pessoas que faziam parte do sistema da realeza. O outro, eu percebia que ele era um médium, porque um certo dia eu vi ele na beira da piscina. E como pode uma pessoa nascer numa cidade tão movimentada como SP e levar uma vida pacata, uma vida simples, uma vida dentro de uma sociedade tão poderosa, dentro de um império tão poderoso como era o império da avó, e ser uma pessoa que ia na padaria comprar um picolé e dividia com o mendigo, né? Um desses netos adotivo, na qual essa senhora chamava de bastardo, né? Esse rapaz eu pude conhecer, um rapaz humilde, lindo, um rapaz que tinha questões mediúnicas, e um dia eu pude ver ele na piscina com um cigarro na boca e um chapéu de palha, e a minha visão abriu e eu pude ver ali um preto velho. E eu chamei a senhora, minha patroa, para ver, e ela ficou toda irritada com o neto. Ela falou, que nojo, né? Eu detesto esses seres. Ali eu perguntei para ela, olha, esses seres, eles são seres do reino de orixás. A minha mãe era médium inconsciente e recebia Xangô. E era tão lindo e maravilhoso. Por que a senhora não gosta? Detesto, abomino esses tipos de seres, né? E ali o tempo passou. E um outro dia eu conversando com ela, eu perguntei para ela a quem ela servia. Porque ela nunca se referia a Deus. Ela nunca se referia a Jesus. Mas ela se dizia ser católica. E de tempos em tempo,
Ela ia até a Catedral de Aparecida, mas ela não ia para determinada missa. Ela ia estar com majoritário, onde ela voltava de lá com olhos roxos. E o que acontece? E eu ficava matutando com aquilo. Por quê? A questão do olho roxo. E por que eu vi aqueles papéis da catedral da igreja? Qual o tipo de rito que ela praticava lá? E um certo dia eu pude ter a visão lá dentro da casa, né? Que a mãe dela, já falecida, vivia lá. Vivia lá. E de início eu tinha muito medo. Mas depois eu acostumei. Luz apagava do nada, acendia do nada. E não era só eu que via. Tinha funcionário que também chegou a ver. Eu nem sabia que existia mediunidade. Eu nem sabia, né? Sabia que a minha mãe incorporava, que tinha Xangô, mas o que ela era médium e que eu não era. Mas eu via coisas que não estava nesse mundo, né? E essa filha que adotou essas duas crianças, ela ela bateu de frente, né? Ela quebrou a regra e ela teve que ir embora. E ela tinha um remorso grande porque quando o pai faleceu, ela voltou para cuidar da mãe que já era idosa. E eu via que ela quebrava muitas regras, porque ela falava que não estava comprometida com nada. Mas ela era da linhagem pura, quebrou a regra para adotar dois filhos. Coisas que são inadmissíveis dentro de um governo oculto, né? Onde essas pessoas praticam certos ritos para obter o poder, né? E essa senhora, ela falava para mim que a minha mente era uma confusão, porque o meu foco estava em trabalhar e cuidar do meu filho. E um certo dia eu já não podia trabalhar, porque o meu filho ele estava passando mal constantemente e eu tinha que pedir demissão e sair de lá, né? E quando essa filha rebelde, ela era apegada muito a mim, assim como a mãe, né? Essa filha, quando eu falei que eu iria sair de lá, ela fez de tudo para mim continuar, né? Eu já estava meia desconfiada de algumas coisas que andavam acontecendo comigo. Eu ia dormir e eu saía do corpo e eu via. Eu me via no lugar deserto e por trás de mim tinha um olho me observando. Esse olho me observava e eu me sentia reprimida. E eu perguntava: quem me observa, né? Quem me observa? Que olho é esse que me observa e que me deixa tão reprimida? Em uma outra visão que eu tive na madrugada foi com seres que esses seres eles estavam vestidos de preto e de óculos preto e eu fora do meu corpo eu falei que eu a conhecia e que eu não tinha medo deles, né? E que eu sabia quem ele era. Mas quando eu voltei em si, eu não sabia. Eu fiquei me questionando quem são eles. Quem são eles?
né? Depois que eu comecei a buscar por informação, eu vi que existe esses homens de preto. E pasme, uma semana depois, eu quis ir embora dessa casa. Esse povo fizeram de tudo para mim não sair de lá. Queriam me dar casa de caseiro, né, para me morar, e eles tomariam conta do meu filho. E eu me senti ali aprisionada. E eu falei que eu não queria, porque eu vim a esse mundo para ser livre e não me prender, né? Porque a vontade dela era que eu ficasse lá até o dia da sua morte. Enfim, e elas sabiam que eu estava saindo porque o meu filho se encontrava muito doente e eu não podia mais trabalhar. Porque quando eu entrei, eu deixei claro que eu trabalharia até o dia que eu pudesse, e o dia que eu não pudesse mais, eu sairia. Enfim, é quando a filha dela se rebelou pela segunda vez. Ela me chamou na sala porque eu já tinha pedido demissão e ela falou para mim que iria me ajudar. E ela olhou para a cara da mãe dela e falou: "Mãe, eu vou ajudar ela". E a mãe dela falou: "Você vai ajudar por sua conta em risco". E eu fiquei ali matutando, eu falei: "Mas por quê? Por que ela não pode me ajudar? O que tem por trás de tudo isso, né? Por que ela não pode me ajudar?". Aí a, a filha começou a buscar soluções para me ajudar com o meu filho. Buscar lugares onde o meu filho faria tratamentos. E ela buscou para mim uma fundação, uma ONG, né, na qual o meu filho pôde fazer um tratamento. E ela falou para mim que estaria me ajudando porque eu era uma pessoa distinta, uma pessoa que tinha pouco estudo, mas não sabia o porquê que eu era sábia. Eu falava, mas sábia porque eu sou simples, uma mulher que vim da roça, né? Porque tudo que ela pedia para mim fazer dentro de uma casa, eu executava muito bem feito. Eu, como uma pessoa perfeccionista, teria que estar tudo muito impecável. Eu nunca trabalhei nas empresas para ganhar meu dinheiro sem fazer nada. Eu sempre ganhei meu dinheiro com muita honestidade, muita dedicação. E enfim, quando ela me ajudou, que eu comecei a fazer o tratamento do meu filho, né? Eu ainda continuei ali trabalhando. E eu, um certo dia, eu estava na casa e, em pleno meio-dia, chegou no portão uma loira do cabelo tão impecável que batia no bumbum. E chegaram ali mais dois cara alto. Eles estavam vestidos de preto e, e ele usava touca ninja. E eu já tinha visto, tinha tido essa visão, né? Não sabia que era lá, mas foi lá que eles foram. Enfim, essa visão que eu tive com esses dois homens,
vestido de touca ninja, e essa loira, ela tinha ligação com isso que estava acontecendo, da filha ter quebrado a regra para me ajudar. E eu falo que isso está contido, esse olho, né? Que chamam o olho de ouro, o olho que tudo vê. Mal sabe que eu também vejo. Não é sempre, mas é no momento que eu preciso ver. É tipo, ou guerra, ou pessoas que estão passando a outra para trás, ou algo do tipo do caso Daphne, que eu vi, né? Que ela estava com uma mulher tomando posse dos trabalhos do João. Que bom que deu tudo certo. Enfim, voltando para a linha, né? Eu saí, né? Saí dessa casa, né? Porque eu tava vendo demais as coisas. E essa filha, ela não queria. Ela tinha o hábito de me chamar de filhinha, né? Muitas vezes ela me deu a entender que ela pedia perdão sempre pro pai, que tinha quebrado uma regra e que o mundo não tinha que ser do jeito que ele achava que era, que nós estamos presos nesse mundo, nós estamos na mão dessas pessoas perversas e que ela não veio a esse mundo para ser doutrinada, amordaçada por pessoas, mesmo sendo pai e mãe, né? Depois eu ainda presenciei que depois que esses seres eles foram na casa, né? E eu quis com a minha amiga chamar a polícia e não deixaram. Esses seres, quando eles chegaram na casa, essa rua particular tinha segurança nas duas pontas e eles pareciam dormir. Não se manifestaram, não chamaram polícia, não fizeram nada, nada. É porque esses seres, eles têm técnicas que eles andam pelado na rua e ninguém vê, né? Também aconteceu de 2 semanas depois eu chegar no meu trabalho e encontrar a senhorinha com olhos roxos e eu sabia que ela tinha ido fazer os seus ritos, seus novos tratos, né? Então, após eu pedir demissão, né, por motivo do meu filho estar adoentado e ter que fazer tratamento e eu não poder mais trabalhar, né? As coisas, elas estão diante dos nossos olhos e a gente não, muitas vezes a gente não enxerga. Nós não somos pessoas pequenas, né? Esses poderes, esses reinos, esses impérios que eles nos faz pequeno, nos faz nos achar um nada, trazendo informações na qual a nossa consciência diminua. Mas nós temos poder mental. Eu falo que esse olhos, que eu também já vi relato de médium que vê
o domo, que eu não chamo de céu, que vê um domo repleto de olho, que é esse olho que tudo vê, que esse olho, ele também foi usurpado, né? Por esse Deus, por esse que controla o mundo, que nos aprisiona. Então, temos que buscar conhecimento, primeiro dentro de nós. Tem que haver um despertar nessa terra. Tem que haver um despertar. Mas é o verdadeiro despertar. Porque nós estamos presos. Nós estamos presos. Nós não sabemos como sair de tudo isso. Tanta gente fala de um plano invisível e que vive bem diante do nariz de tanta gente. E as pessoas não enxergam porque não se refugia dentro delas mesmas. Se eu posso ver, vocês também podem. Se eu posso canalizar, vocês também podem. Mas vocês não buscam um caminho alternativo, que é a conexão com o seu eu. Vocês precisam entender que estão em um mundo que já deu o que tinha que dar. Não dá para continuar mais assim. Que nós viemos para ser livre e ter o direito de quem nos aprisiona tem. Somos controlados, somos amordaçados, somos doutrinados, somos levados a acreditar em coisas perfeitas e banal. Vocês precisam acordar de fato, de verdade. Esse mundo, ele precisa mudar. Mas primeiro vocês têm que mudar. Vocês têm que mudar. Vocês têm que querer mudar. Inclusive, uma das vezes, eu conversando com uma das netas que estava apreensiva, uma psicoterapeuta que foi formada para cuidar de humano e não sabia nem cuidar dela mesma. Ela me pedia ajuda. Falar para mim que dentro da casa da mãe ela viu um ser terrível que parecia um réptil. E eu pude falar para ela: são a entidade que a sua mãe cultua. Não! Minha avó não pode cultuar isso. Minha avó vai numa casa espírita, que é a casa de André Luiz. Mas tá tudo junto, tá tudo misturado, tá tudo contaminado, tá tudo corrompido. Vocês precisam se conectar com o eu. E vocês vão ver que vocês não precisam estar em nenhum lugar. Vocês não precisam fazer parte de nada, de nenhum império, de nenhuma casa espírita, de nenhum centro, desse ou daquele. Mas tem casas, tem centro muito sério, porque eu pude conhecer. E depois também eu trago para vocês. Nós estamos dentro de um inferno. Não sabemos como sair. Mas o caminho é sempre voltado para dentro. Sempre voltado para dentro de nós mesmas.
para a gente poder enxergar quem são os corruptos do mundo, para a gente poder enxergar quem são manipuladores. Eu falo que todos nós viemos para essa terra com um propósito, na qual muitos falam de propósito ou missão. Não era para existir o propósito. Não era para existir a missão. O propósito e a missão existe porque algo deu errado. Algo deu errado. E por isso que tem o propósito. Olha o meu propósito. Vim falar para vocês que as coisas não são do jeito que vocês acham que são. Que vocês podem buscar o seu eu superior. Vocês podem buscar as suas conexões com seus mentores, seus guias, seus guardiões, seus antepassados, seus pretos velhos, suas pompogira, seus caboclos e pretos velhos e outros mais. Eles não irão te salvar. Ninguém vai te salvar. É você que tem que percorrer o caminho. É você que tem que buscar dentro de si a resposta que está contida. É você que está aqui preso. É você que tem que achar o seu propósito de vida e ver que aquilo que você faz no seu dia a dia, você passa a fazer com leveza e que nada te dói. E muitas coisas passarão a fazer sentido para você. Quantas vidas já não vivemos, já não passamos por aqui, não só existe isso aqui. Então a gente fica como uma bola de pimbolim, bate e volta, sendo aprisionado, sugado por forças invisíveis que nos suga. Quando nós adoecemos, quando nós ficamos no estado de depressão, quando nós xingamos o outro, quando nós não entendemos o que de fato está acontecendo nesse mundo. Não existe uma mudança, não existe uma transição, se ela não partir de nós. Tá aí para qualquer pessoa que queira ver o transhumanismo. Que transhumanismo é esse? Que esse controle está formando pessoas para ser débil, para estar nas garras deles, para estar no controle dele. É IA que faz tudo por você e você se acomoda a não buscar coisa séria, conhecimento que te agrega e que te faz entender o caminho que você tem que percorrer. Muitos vêm aí, fala qualquer coisa que alimenta teu ego e você acha que é verdade. Então, eu vou cruzar os meus braços porque alguém vai fazer algo por mim, que a transição está acontecendo
que Jesus vai vir me salvar. Não! O caminho é seu. Ninguém vai vir te salvar. Não caia nessa balela, nessa armadilha. Para de acreditar que você está aqui para você evoluir. Você já é evoluído. Você tem que encontrar o seu propósito. E cumpri-lo. E quando você sair daqui, você não precisa mais vir. Pode até vir de livre e espontânea vontade. Não que o outro te colocou numa máquina, te programou e jogou para cá. Não pelo outro que te faz assinar certos contratos, te mostrando coisas que muitos colocam na tua cabeça, que é o karma que você tem que viver para você vir para cá, encarnar. Para com isso. Isso não condiz, não é real. Pessoas que estão no poder, esse governo podre que se alimenta de nós, ele não tem compaixão nem pudor por mim e nem por você. Para ele, tanto faz como tanto fez. Eles vêm como um entrante, bate e volta, para ele tá tudo bem. Ele vive sempre o bom. Sabe por quê? Porque ele tem uma mente treinada, uma mente doutrinada para te controlar. Nós não sabemos pensar. Por isso que ele obtém o poder. Eles obtêm o poder até o dia que você falar basta. Você sabe pensar? É uma guerra a minha cabeça. Porque de onde eu vim, da raiz que eu vim, o que eu vivi, o bloqueio que eu tenho que me trabalhar constantemente, diariamente, para viver uma vida mais plena. E que para algo passa a fazer sentido de ainda estar aqui. Então, busca conhecimento primeiro dentro, que vocês terão conexão com tua intuição, onde vai te direcionar a coisas, pessoas, estudo, que te liberta, que não te aprisiona. Ai, eu já saí da Matrix. Ela mora dentro de nós. Como que saímos da Matrix? Se somos reprogramados. Né? Então, eu acho que já falei demais. Resumi 3 anos em um vídeo. Mas eu creio que dá para vocês se atentar, dá para vocês questionar, dá para vocês buscar conteúdo que te faça enxergar, né? É treino, né? Eu tenho estudo que a CSI, ela treina soldado, médium, para ver país vizinho, para ver guerra. Você também pode canalizar, ter tua intuição, andar no teus próprios caminhos e ver quem corrompe ou quem edifica. Não seja como papagaio. Seja mais honesta, sincero com você mesma, para buscar
algo concreto. Porque quando você tem desejo de buscar conhecimento e verdade, você é levado a determinado lugar que tudo se escancara na tua frente, assim como foi escancarado para mim. Aqui o jogo é acerrado. É a igreja que aprisiona, é religiões, é governo, é escola, aluno que não pensa mais por si. E que a escola, ela nem faz mais esforço, porque ela sabe que já ganhou o jogo. E vocês não entendem isso. É quando aparece alguém aqui na rede social que fala que um anjo ou Jesus vem te salvar, você fica feliz, se acomoda e cruza os braços, achando que é real. Está ocorrendo, sim, uma transição, uma guerra astral. Mas essa guerra, ela está acontecendo para essas pessoas que precisam sair de tudo isso. Para essas pessoas que estudam e que buscam e que vê como as coisas funcionam. Essas pessoas não precisam mais estar aqui. E existe guerra. Porque existe contrato. A gente não sabe tudo. E tudo é negociado. E por isso que nós precisamos nos atentar. Ter mais conexão, intuição, para nós receber a informação do que nós temos que fazer para sair de tudo isso. E o caminho, ele é contrário de tudo que é. É volta. É a volta. A volta para o teu eu. É a volta para a tua origem. É nela que mora toda a verdade que você tem dentro de você. Aqui mora toda a verdade. Tu és um Deus cheio de luz, na qual um governo oculto se alimenta de você e de muitos. Nós não temos que sustentar esse reino. Muitos que vêm aqui na plataforma falam que os seres trevosos que estão aqui vão sumir. Pensa, raciocina, o dono desse mundo, ele não quer perder a batalha. Ele não vai entregar de bandeja aquilo que sustenta ele. Para de cruzar os braços achando que um anjo vem te salvar, que Miguel Arcanjo vem te salvar. Para com essa baboseira. Isso não te leva a lugar nenhum. Tenha tua própria intuição que tu vai entender o que está acontecendo dentro dessa parafernália toda. Existe códigos. Existe código tão eficiente que é o código Getaway, que você pode treinar, se conectar e jogar o jogo de igual para igual. Aí você vai ver como a guerra vai, de fato, dividir o joio do trigo. A não ser ficar aqui milhões e milhões e milhões de anos
servindo a esses reis que só nos aprisiona e riem na nossa cara constantemente. E eu vou falar, e eu vou denunciar um por um que vem nessa plataforma e que induz vocês a cruzarem os braços esperando a salvação, pessoas que te dizem que você precisa evoluir, ri da tua cara, porque da minha não ri. Pessoas que canalizam seres que debocham da humanidade que está escancarado na cara dela. Ri de vocês, leva vocês no banho-maria e vocês aplaude, dá like e leva 100 mil pessoas em uma live. Estão despertos? Vamos despertar? Eis a questão. Eu queria falar muito, mas é um vídeo. É um vídeo que eu resumi 3 anos dentro de um jogo acirrado. Eu pude entender muitas coisas complexas e nem dá para falar tudo. Mas o vídeo do rapaz que falou que a Lady Di foi executada é real, não é mentira. E estamos dentro de um jogo tão esquisito, mas tão esquisito, que às vezes eu me pergunto por que eu estou fazendo parte de tudo isso. Por que que eu vim fazer parte de tudo isso? Por que que eu estou aqui agora gravando um vídeo se eu tenho 10 irmãos? Porque um, infelizmente, foi embora em novembro. Inclusive, eu estava assistindo uma live quando ele fez a passagem. E eu também já pude ver, já pude estar com ele. Tá tudo bem. Coisa de médio, cabeça pirada. Vai fazer o quê, né? Aceita que dói menos. E é isso. Esse vídeo deveria ter sido uma live. Mas eu, outra hora, faço mais um resuminho sobre esses lugares que eu trabalhei, esses impérios que você trabalha, está dentro, né? E você não sabe o que se passa por trás das coisas. Faz parte, nós estamos humanos, né? Temporariamente humano, faz parte da nossa jornada, da nossa caminhada. E é o pouquinho que eu sei e que eu venho aqui compartilhar com vocês, tá bom? Obrigada, tenham todos um bom final de semana e fiquem em paz. Busque seu eu, se atente mais, tá bom? E tchau, tchau.